Vamos conversar sobre um superpoder que, olha, a maioria das pessoas simplesmente ignora: o silêncio estratégico. E não estamos falando sobre ser tímido ou não ter o que dizer. É o contrário. É sobre usar o silêncio como uma verdadeira ferramenta de poder e influência. Num mundo onde todo mundo grita para ser ouvido, essa ideia parece totalmente contraintuitiva, né? Mas é aqui que está o segredo. Pensa bem, é um princípio muito simples. Tudo que é raro é valioso. E quando as palavras são raras, o impacto delas, ele é gigantesco. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai desvendar esse paradoxo. Depois, vamos mergulhar na psicologia por trás disso tudo. E, por fim, o mais importante, como aplicar essa regra de ouro no nosso dia a dia. Ok, vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. Silêncio estratégico não tem nada a ver com não ter o que dizer. É justamente o oposto. É ter controle total de quando e como a sua voz vai ser ouvida para que ela tenha o máximo de impacto possível. Sabe, falar sem parar pode até te dar atenção na hora. É como um fast food, sabe? Mata a fome de atenção ali, no momento. Mas falar pouco e falar bem, isso constrói algo que dura muito mais: a autoridade. Suas palavras ganham peso. Cada comentário que não precisava ser feito é como gastar um capital precioso. O valor da sua própria opinião vai diminuindo. Pensa nas suas palavras como se fossem uma moeda, um dinheiro. No mercado da atenção humana, o que é abundante perde valor. Se alguém fala o tempo todo, sem parar, as pessoas simplesmente se acostumam com aquele ruído de fundo. Agora, se as intervenções da pessoa são raras, pontuais, todo mundo para ouvir. E o mais fascinante disso tudo é que essa leitura que a gente faz é instantânea. É subconsciente. Quando alguém precisa se justificar demais, explicar cada vírgula, o nosso cérebro não interpreta isso como confiança. Pelo contrário, ele entende como uma tentativa desesperada de controlar a conversa, o que, no fundo, denuncia uma insegurança tremenda. E esse cálculo, o nosso cérebro faz em milissegundos, é um atalho mental. Falar demais é lido como ansiedade. Já a contenção, o silêncio calculado, é lido como controle. É assim que a gente avalia, sem nem perceber, quem está realmente no comando de uma situação. Mas afinal, por que o silêncio é tão eficaz? A primeira grande razão está na forma como nosso cérebro lida com aquilo que ele não conhece. A nossa mente simplesmente odeia um vácuo. Ela é uma máquina de criar narrativas, de contar histórias. Então, quando não damos informação suficiente para ela, ela não desliga. Pelo contrário, ela começa a trabalhar dobrado, preenchendo os espaços em branco com as próprias suposições, com projeções. Ao não entregar tudo de bandeja, a pessoa que usa o silêncio se transforma numa espécie de tela em branco. E aí, os outros começam a projetar nela o que eles querem ver: competência, sabedoria, talvez até um pouco de mistério. A autoridade não é imposta, percebe? Ela é construída na mente de quem está ouvindo. Agora vamos para a segunda razão pela qual o silêncio é tão poderoso. E essa aqui é puramente estratégica. É crucial entender isso. Silêncio não é ser passivo. É um modo de observação ativa. É como ativar um sistema de coleta de dados em tempo real. Enquanto os outros estão ocupados gastando energia para falar, a pessoa silenciosa está, na verdade, mapeando o campo de jogo, identificando padrões, fraquezas. Pensa numa negociação, por exemplo. Informação é poder, certo? Ao ficar em silêncio, você meio que força a outra parte a preencher aquele espaço vazio. E o que acontece? Muitas vezes ela acaba revelando as cartas, as motivações reais, os pontos fracos. Quem tem mais dados, no final das contas, geralmente leva melhor. Bom, a gente já entendeu a teoria, o porquê da coisa toda. Agora vamos ao que interessa, a prática. Como é que se aplica isso no mundo real, no meio de uma reunião, numa conversa difícil? Essa é a única regra que você precisa guardar. É um filtro mental super simples para usar antes de abrir a boca. Essa pergunta te força a avaliar se o que você vai dizer realmente vai agregar valor ou se vai ser só mais um ruído na sala. E a resposta para essa pergunta é bem direta. Se a sua contribuição não vai fortalecer a sua posição ou não vai levar a conversa para um lugar melhor, a jogada mais inteligente é o silêncio. Guarde as suas palavras como se fossem moedas de ouro. Use-as com sabedoria. A verdadeira autoridade, o verdadeiro respeito, não precisa gritar para chamar atenção. Geralmente ele é construído de forma discreta, nos momentos em que se escolhe ouvir com atenção em vez de simplesmente falar. Então, fica aqui a reflexão. Que portas se abrem quando a gente simplesmente se cala?
Que oportunidades de observar melhor, de influenciar de verdade e de construir respeito a gente pode estar perdendo só por causa da nossa necessidade de preencher cada silêncio? A resposta, com certeza, pode surpreender.